Oi, 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 Brasil, tudo bem? Eu sou a Débora do canal Debiloidiano e eu tô aqui hoje pra falar pra vocês da minha primeira leitura em relação ao mês de outubro, que eu fui viajar, não consegui postar antes, mas vamos lá, tem muita coisa boa pela frente, tá? A primeira leitura aí que eu fiz no mês macabro, né? O que aconteceu? Eu dei uma atrasadinha pra começar minhas leituras da minha TBR por conta que eu tava terminando de ler um livro que eu não finalizei em setembro. Tá, me julguem, eu sei disso. E eu comecei aí um pouco depois, fui lá pro dia 6 de outubro, e aí eu não consegui fazer o vídeo pra postar aí pra vocês sobre a minha resenha, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui hoje o Killer Clown. Gente, eu tava muito doida pra ler. Eu tinha lido vários livros já da Dark Side em relação ao do selo Crime Scene, né? Que são histórias reais que aconteceram. Então, tudo que eu falo aqui, gente, não é spoiler, porque aconteceu, então tem no Google, tem na mídia, enfim, vocês conseguem achar a resposta até mesmo antes daqui, né, dos vídeos do YouTube, enfim. E tem outros vídeos também em relação a isso. É uma história muito, muito, muito pesada, muito... Eu não imaginei que eu ia me afundar tanto assim nessa leitura, sabe? E foi muito, muito pesada. E a partir dela eu voltei a ter pesadelos, então... Tá, me julguem, mas enfim, a gente começa, né? Ah, vai dar um pouco de reflexo aqui por conta do verniz do palhacinho aqui, tá? Gente, Killer Clown, o que falar desse livro? Esse livro, então, conta a história de John Wayne Gacy, que foi o palhaço assassino, o Pogo. Teve até outras histórias inspiradas nele, né? No caso do It, do Pennywise, né? Que é do Stephen King. E foi baseada na história desse carinha aqui. Esse homem absurdo, sinistro, bizarro. Bom, o livro começa mostrando um jovem no trabalho, ele tinha 15 anos, e ele estava no trabalho dele, ele trabalhava, tipo, pós a escola, ele trabalhava, era como uma farmácia, acho que era uma farmácia, e ele estava no trabalho dele e tal, e ele ficava até as 9 da noite, e um dia a mãe dele chegou pra buscar ele e falou: mãe, peraí que eu vou ali ver o negócio do trabalho e tal, pegou a jaqueta e saiu. Só que assim, a jaqueta dele já tinha sido usada por uma amiga, isso não é spoiler, gente, porque tá bem nas primeiras páginas do livro, tá? A amiga dele tinha usado a blusa dele porque tava muito frio, e se eu não me engano é São Francisco, Chicago, então tipo, tava muito frio mesmo. E ela tinha usado, e ela tinha revelado umas fotos e tinha colocado o recibo no bolso dessa blusa dela, que vai ser muito importante depois no decorrer da história, tá? E aí ele pegou essa blusa e saiu fora e ninguém nunca mais viu ele. E começou as buscas, né? A família foi muito proativa, assim, a família, independente do que a polícia falava, a família ia atrás, fazia cartazes, distribuía, chamava o pessoal pra auxiliar, enfim. E aí você vai acompanhando que no decorrer dessa história eles descobrem que, na verdade, quem estava na farmácia no mesmo dia, né, que o menino desapareceu, foi o mesmo empreiteiro que ia cuidar da obra da farmácia. Então o dono da farmácia já conhecia e tal, e era uma pessoa muito comum no meio social. Ele estava no meio da sociedade, ele era uma pessoa aparentemente super responsável, super digna de carisma de todo mundo, enfim. E que era o famoso John Wayne Gacy, né? Só que ninguém nunca imaginava. E aí, quando a polícia começou a investigar a fundo e foi descobrindo certos tipos de coisa, colocou alguns policiais na cola dele, sabe? Então, assim, metade do livro, a maior parte, assim, mais ou menos, ó, do livro, é tudo em relação a esses 8 dias, 10 dias que ficaram na perseguição dele. Então, assim, teve uma hora que ele mesmo ficou amigo dos policiais que perseguia ele. Perseguia, assim, né? Que acompanhava a rotina dele. Então, você vai acompanhando que é uma situação, assim, que a polícia não podia fazer nada, juridicamente falando, só que eles estavam desconfiados, realmente, desse cara. E aí, teve o primeiro mandado de busca e não acharam nada. Acharam um recibo de uma revelação de fotos no banheiro dele, acho que era, no lixo, e não pegaram, recolheram, mas não tinham o que fazer. E aí a fundo foram investigando até que conseguiram o segundo mandado de busca. Só que ele já tinha se passado 10 dias, a polícia já tinha passado muito nervoso com esse cara, porque ele aparentemente, ele era, não aparentemente, né, ele realmente tinha muitos contatos, muitos contatos. Tá? Tanto é que ele tinha fotos com várias pessoas importantes, era o tipo de pessoa importante na comunidade, sabe? E ninguém acreditava que isso poderia ser capaz, que ele poderia fazer alguma coisa do gênero com esse menino, né? Mas como não tinha achado corpo, nem nada, nem o menino, continuaram as buscas. E quando chegou nesse 10º dia aí que o cerco começou a fechar pro lado dele, e aí ele confessou, gente, aí começa a coisa a ficar pesada, começa a ficar daquele jeito. Porque aí através de toda a confissão dele, né, a primeira confissão, que depois ele volta atrás, ele assume 33 casos de homicídio, tá? Todos garotos, entre 14 anos em diante. E aí começa a ficar muito bizarro, porque assim, não tinha corpo, não tinha como imaginar que ele ia fazer qualquer coisa do gênero, porque ele era querido no meio público, no meio social, né? Ele tinha um status na sociedade.
E aí começa tudo deslanchar assim, tudo acontecer e começa a aparecer os corpos, começa a surgir, ele vai falando quem são as vítimas, como que ele caçava essas vítimas, qual era o fetiche dele em relação a isso, porque ele tem, né, todo esse apelo sexual, no caso, na hora da morte da vítima em si. E aí você vai descobrindo que a mente humana é muito, né? Bom, a gente já sabe, mas você vai descobrindo muito além. Porque nem tem uma das vítimas que sobreviveu, que ele vai contar o que aconteceu com ele. Gente, não sei nem descrever, sabe? Não consigo nem descrever. A cena é muito perturbadora. É uma cena que, se eu não me engano, tá na temporada do Dahmer, da Netflix. Eu acho que tá no último episódio, penúltimo episódio, que é o nome do episódio, acho que é John Wayne Gacy. E a cena tá lá na Netflix, eu não sei porque eu não assisti ainda, não sei se tá a cena completa, mas aqui no livro é muito descritivo, é muito pesado, é muito torturante, é muito bonito. Ai, é bizarro. E você fica imaginando, gente, a gente não sabe quem é. Tá do nosso lado, às vezes, tá, né, no nosso meio, e a gente não consegue imaginar quem é, né. Isso é o tipo de coisa que a gente fica, pô, né. Mas, enfim, é um livro sensacional, muito bom, ele é pesado, mas ele é muito descritivo. Quem escreveu foi o promotor do caso. Ele estava acompanhando desde o início, desde quando teve aqueles 10 dias lá, meio que de perseguição, de acompanhamento da vida dele. Esse promotor estava junto, esse promotor foi, tipo, primordial para conseguir pegar o John Wayne Gacy. Porque se não fosse essa turma, porque eles não tinham nem, da parte financeiro, eles não tinham retorno do governo para conseguir financiar toda essa operação que eles fizeram para conseguir pegar o John Wayne Gacy. Então, se não fosse tanta insistência, tanta persistência, tanta perseverança desse grupo, talvez ele não tivesse sido pego, né? E aí, quando descobriu, porque eles estavam atrás de um porco, quando descobriu os outros 33, né, aí a coisa pegou fogo. E ele entrou aí pra história, né, como um dos piores serial killers já existentes, né, e entre tantos outros. E eu gostei bastante do livro, achei bem interessante, eu achei bem pesado, claro, né, é um true crime, não tem como não ser pesado, mas você, por um momento, você pensa que você conhece, tipo, o John Wayne Gacy, que mostra que é, mas depois você vê que você não conhece, você fala, meu Deus, imagina as pessoas que estavam próximas dele, que não acreditariam nunca que ele era, né, culpado. E, enfim, é isso aí, super indicação aí pra vocês, eu gostei bastante, tá? Pessoal que tá chegando agora, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Quem já tá aqui comigo há algum tempinho, já curte, comenta, compartilha, tá? E é isso, gente. Muito obrigada aí pra vocês que me acompanharam até aqui, tá? O vídeo ficou um pouquinho extenso, mas é porque o livro, ele é bem, né? É um pequeno calhamacinho, né? Então, tem muita informação. Eu queria dar mais informação pra vocês, mas aí é mais gostoso quando você tá lendo o livro que você tá saboreando também, tá bom? Gente, super beijo no coração de todo mundo, tá? E até uma próxima. Tchauzinho!